me sinto muito realizada, realmente muito realizada, muito feliz, por estar fazendo aquilo que eu sempre quis fazer, fazendo algo que pudesse auxiliar as pessoas a serem quem de fato elas são. Seja bem-vindo ao podcast Humanoterapeuta. Nesse programa eu converso com pessoas que transformaram a sua maior dor na sua maior força utilizando a metodologia humanoterapeuta e que hoje vivem financeiramente de terapia e são terapeutas da sua própria vida. E eu já estou aqui conversando com a Ana Maria. E eu queria saber, Ana, a primeira coisa que eu queria te perguntar, você transformou a sua maior dor na sua maior força? Sim, com certeza. E que dor era essa, Ana? Como é que era? Que dor era essa que você tinha que hoje se transformou em força? Como é que é isso? Me conta um pouquinho dessa história. Desde muito pequena, eu sempre me vi diferente. Eu sempre senti que eu era diferente dos meus irmãos, na escola. Eu sempre me sentia diferente. Mas como eu era diferente, eu tinha desde cedo, eu nem tinha idade ainda, e eu já quis ir para a escola e eu chorava até a minha mãe ir na escola e conseguir uma vaga para eu ir para a aula, porque eu tinha sede de aprender. Eu sempre tive isso, essa sede de saber. E daí eu fui para a escola e eu sempre me via diferente, mas tudo bem. Como ser diferente não era interessante, o que eu fiz? Eu guardei essa diferença num cantinho e escondi. E assim eu fui indo e o tempo foi passando, mas eu nunca deixei de querer aquilo que eu buscava mesmo, que era estudar, que era me aperfeiçoar e que era fazer diferente. E daí eu saí muito cedo de casa para trabalhar, né? E para estudar. Por que eu saí? Para ir estudar. E daí a vida foi acontecendo ao longo do tempo e realmente eu estudei, eu fiz magistério, depois eu fiz a minha primeira faculdade, aí eu comecei a lecionar, depois eu parei, trabalhei na iniciativa privada, mas não adianta. Eu tinha mesmo, era o dom para o ensino. Então eu voltei para o magistério, fiz faculdade de novo, fiz mais uma faculdade, fiz pós-graduação, e eu me tornei realmente professora por muitos anos, diretora de escola, e era isso que eu queria. Mas eu sempre sentia a diferença, sempre, essa marca, essa coisa de que não era como as pessoas que estavam ali. Até que 2019, eu estava com o celular e eu fui olhando e encontrei um comercial, uma propaganda que você fazia da imersão humanoterapeuta. E aí eu fui verificar o que era isso. Quando eu abri e que eu verifiquei qual era a proposta da imersão humanoterapeuta, fiquei curiosa. E daí eu me interessei e fui fazer. Eu fiz a primeira imersão. Nossa, quando eu vi aquela imersão, digo, é isso que eu quero para mim. Eu sei que é isso que eu quero para mim. Daí eu fiz a segunda vez, esperei mesmo, mas eu trabalhava ainda, eu era diretora de escola no período. E daí em 2019, depois eu conversei com meu marido e tal, olha, encontrei uma coisa que eu acho interessante, que me parece que vai me preencher, e daí resolvi fazer o curso humanoterapeuta. Eu fiz o curso humanoterapeuta em 2019, comecei a fazer, trabalhando ainda, tudo, né? E aí a coisa foi se manifestando, cada vez mais. Porque daí, à medida que eu ia fazendo os módulos do curso e eu ia me conhecendo um pouquinho melhor, no início, nossa, eu fiquei apavorada, meu Deus, o que essa mulher está falando? Não estou entendendo nada. Aí, depois eu fui ver de novo, e aí eu fui com calma, fui avançando, e aí eu fui compreendendo.
Aí, quando chegou lá naquela fase da física quântica, eu me achei. Porque como eu era professora de ciências, aí agora eu entendo do que ela está falando. Entende? Aí realmente a ficha caiu, e aí eu estava mais habilitada, fui me habilitando, foi difícil, e aí as dores começam a startar, né? E aí a minha maior dor, que tu me perguntaste lá no início, é o amor próprio, a falta de amor próprio era, né? Eu fazia para os outros, mas não fazia para mim. E daí, em 2020, veio a pandemia, e eu já estava fazendo o curso, terminei de fazer o curso, veio a pandemia e eu ainda era diretora de escola, e até lá pela metade do ano, por aí, eu assinei a minha aposentadoria em janeiro, e aquilo não saía nunca, era para ser 3 meses depois, e não saía, só saiu a minha aposentadoria em dezembro. E aí ficou muito difícil trabalhar os últimos meses na escola, porque eu não estava mais lá. Como eu já estava fazendo as técnicas, comecei a aplicar em mim, comecei a ver resultado, daí eu não, sabe, ir para a escola e trabalhar na escola ficou difícil. Por quê? Porque a minha proposta foi, eu decidi que eu me aposentaria, eu me preparava para fazer terapia, então. Eu iria fazer as terapias para ajudar as pessoas, que era o que eu achava, assim, né? Muito maravilhoso, muito legal, e aí eu me encontrei. E realmente foi assim que aconteceu. Em 2021, início de 2021, eu comecei a, então, me preparar para começar a atender já assistidos no humanoterapia. E eu comecei devagarinho, não imaginei que fosse tão rápido, mas a coisa foi rápida, foi vindo, né? As pessoas começaram a ser atendidas, sentiram a melhora, a diferença, e aí automaticamente vão indicando novos assistidos, né? E hoje eu trabalho, sou diferente, já olhei para mim, a minha maior dor é a minha maior força, sim, sempre foi, né? E também eu trabalho, atendo com amor, com carinho, com dedicação, muita. Legal. E, assim, hoje eu tenho uma agenda bem tranquila, bem... o objetivo, a meta que eu tracei, eu já atingi essa meta. E, para mim, foi muito simples. Porque quando eu via lá os primeiros vídeos da aplicação das técnicas, eu olhava assim e dizia, meu Deus, como é que eu vou conseguir fazer isso? Né? E quando eu comecei a aplicar em mim, eu comecei a aplicar para seguir os passos e vinha na minha cabeça, sabe? Foi fácil para decorar os passos das técnicas, fácil para entender como era o procedimento, e fluiu muito bem. Hoje eu atendo em média 18, 20 assistidos por semana. Caramba, Tá bastante. tudo tranquilo. Que delícia! E aí você, pelo que você fala, que eu consigo, que você traz essa diferença, que você era diferente e que você nem sabia, em algum momento você guardou essa diferença e passou a ser uma igual, né? Uma comum, né? Vou entrar aqui nessa norma, né, que é o ideal, né? E deixo a minha diferença. E aí, de repente, você se percebe vendo que a sua diferença é o que de fato pode fazer a diferença, né? E aí você começa no trabalho de amor próprio. Veja se faz sentido eu dizer que é você amar a sua diferença. Então, quando você se deixa esse pedacinho seu de lado para ser igual a todo mundo, né? Que as pessoas chamam aí de ser ovelha negra no sentido de ser tão diferente. Então, como é difícil ser diferente, eu prefiro ser igual, deixa isso aqui quietinho. Só que aí eu vou deixando a minha essência de lado, né? E quando eu deixo a minha essência, eu não consigo me amar do jeito que sou. Eu preciso ser de um outro jeito para me amar. E aí eu começo a ter uma dor. E aí, quando você reconhece
que a sua diferença é o que faz a diferença, aí você começa a ter essa resposta de amor para si mesma, e aí você começa a trabalhar. E aí, como é que está a vida agora? Porque, pelo que eu entendi, você, né, é aposentada do que você deu aula, tal, professora de ciências, que legal, a física quântica faz muito sentido para você, né? Eu diria que você consegue entender e até explicar muito bem sobre isso. E aí, agora, você vivendo só de terapia, né? Então, você fez toda uma transição de carreira, enfim, e vivendo só de terapia. Como que é esse momento para você? Como é que é você, com essa uma nova profissão, né? E viver disso, a sua agenda, você ajudando as pessoas, ajudando elas a reconhecerem as diferenças e a amarem as diferenças. Como é que tá esse momento? O que é Nossa, possível hoje que antes não era? é muito bom, é muito realizador, porque é realmente aquilo que eu vim para fazer. Que Porque delícia. mesmo percebendo a minha diferença e guardando a minha diferença, eu sempre mantive aquela, como é que eu vou explicar? Aquela coisa, nossa, mas isso não é assim, isso não é, eu não enxergo assim, entende? E Sim. aquilo, e isso me doía, porque eu enxergava de um outro jeito, mas eu não podia, ou eu tinha dificuldades de externar, de dizer aquilo que eu estava sentindo, porque se eu dissesse, as pessoas não entendiam. Então Tá. era difícil para mim, porque se eu me posicionasse, eu iria ser eu. Sim. E sendo eu não ia concordar com a maioria que estava ali. Hum. Entende? Por isso a minha maior dor, a minha maior força. E como é que é isso hoje? Porque assim, hoje você diz o que pensa sem se importar com o que o outro vai dizer ou pensar, ou o curso deu para você uma bagagem que você consegue dizer o que pensa de uma maneira que você consegue explicar melhor para a pessoa. Qual é? É uma ou outra situação ou as duas? Como é que é isso, Ana? Eu acho que Entendeu o que eu quis perguntar? isso é muito relativo, porque uma coisa é eu dizer, eu acho que tem, depende da situação. Eu digo o que penso e não quero saber o que o outro vai pensar. Depende para quem eu vou falar e em que situação eu vou falar. Tá, Aí eu vou me posicionar e se gostou, gostou, se não gostou, essa é a minha opinião. Isso é o que eu penso. E também, dependendo da situação, dependendo da pessoa com quem eu estou conversando, eu vou encontrar com mais facilidade uma maneira de mostrar para ela o que eu quero dizer. O entendi. que eu quero dizer? Então, as duas formas são cabíveis, dependendo da situação e dependendo de quem é. Tá, entendi. E, e os tratamentos? O que você vê nos tratamentos quando você fez em você, quando você faz nas pessoas? Porque aí não é só mais uma coisa sobre dizer, né? É sobre um trabalho energético, um trabalho espiritual, um trabalho de limpeza, de reorganização no nosso campo energético e espiritual. O que você percebe de diferente? Como é que você percebe esse trabalho? Você que consegue dizer tão bem, né, tem esclarecido em relação toda, claro que tudo ter sido professora com certeza ajudou muito, né, em você conseguir expressar melhor, trazer de uma maneira mais didática. Como é que você consegue traduzir um pouquinho do que é o trabalho, o tratamento energético e espiritual da metodologia humanoterapeuta, enfim, esse tratamento que você faz com os seus assistidos e que você fez em você? Nossa, o tratamento é a verdadeira mudança. O tratamento é a verdadeira mudança. Desde a consulta, né, até porque nós temos que entender ele como um processo, não é uma coisa isolada. Então, eu preciso fazer todo o processo e acompanhar passo a passo, e aí vai muito do sentir do terapeuta. Como eu vou abordar desde a consulta? Quem é o assistido que eu tenho na minha frente, ou no outro lado do computador, ou no presencial?
Quem é esse assistido? Ele, como é que eu vou falar para ele? Daí vem a habilidade que eu acho que a didática me trouxe muito. A habilidade de colocar para cada assistido a medida que é dele, entendeu? Porque não adianta eu falar muito na consulta, porque depois eu vou aplicando as técnicas e eu sempre digo, ó, eu vou dosando, são doses homeopáticas. Então, na consulta eu dou a primeira dose, depois eu vou para uma manometria e eu vou dosando. Quando eu chego lá nas TDRs, eu vou aprofundando mais, porque daí ele já está mais preparado, ele já está mais alicerçado, então eu posso puxar mais, eu posso aprofundar mais, eu posso mexer mais naquela dor, entende? E daí, depois das TDRs, bom, se tiver regressão, se tiver as outras técnicas, aí a gente vai fazendo de acordo com... Mas o tratamento é o que, de fato, faz a mudança. Tá? É isso que faz a mudança, porque cai a ficha. A pessoa vai entender por que ela está fazendo aquilo, ou que ela fazia aquilo, aquele comportamento, aquela atitude. E muitas vezes não, sempre, é difícil olhar para a nossa dor. E sozinha eu vou ter muito mais dificuldade, mas se alguém me mostra, o que eu tenho ouvido muito dos meus assistidos? Ai, Ana, eu nunca tinha parado para pensar desta forma. Né? Então, eu pensava, mas eu nunca tinha parado para pensar desta forma, dessa maneira, que você está dizendo agora. Então, tu vai levando o assistido a se perceber, porque, na verdade, é ele que se cura, é ele que se trata. Mas o que eu faço, então? Ana, o que tu fazes, então? Eu te ajudo a quê? A olhar para ti mesmo e encontrar uma nova maneira de não sofrer tanto. Sim, muito legal, porque a gente acaba... não sei se você já aconteceu com você e de você para os seus assistidos, porque para mim aconteceu muitas vezes, de falar uma coisa e a pessoa não pesca. Você fala, entra por um ouvido, sai pelo outro, quer dizer, nem entra, ela não pega aquela frequência, ela não acessa aquela frequência, mesmo que tenha sido dito. E às vezes lá no final do tratamento, que dela vai passando pelo tratamento energético espiritual, e às vezes a gente fala algumas vezes e ela não pega. Aí lá quase no final, depois que você já limpou muita coisa, você fala a mesma coisa. Aí ela fala, eu entendi isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ou ela chega na casa de casa, nos últimos tratamentos, e fala, nossa, eu pensei uma coisa e eu entendi isso, isso e isso. Eu falei, então, eu falei isso na primeira consulta, mas a pessoa, porque tinha um monte de processos energéticos e espirituais, não conseguia o bloqueio, a frequência para. E aí, quando você vai limpando esses bloqueios aí, que são subdivididos em várias maneiras, aí aquela frequência consegue passar. Né? E aí a pessoa consegue captar aquela informação que às vezes a gente já falou muitas vezes. Por isso que eu falo que só pelo racional é importante, mas às vezes não vai. Precisa do mesclar entre o tratamento e a consciência racional para conseguir ter essa absorção dessa frequência, desse conhecimento para abrir essa porta. Aconteceu já com você isso? De você falar uma coisa, duas, três, a pessoa não pegar, e lá no final ela pegar, ela conseguir entender aquilo. Muitas ou ela fala, tive uma ideia, você fala, mas eu já te falei isso 1000 vezes, como foi você? Nada é o que já te disse. Muitas vezes. Lembra lá no dia da consulta o que eu falei para você? Aí ela, não, é a mesma coisa, sim, é a mesma coisa. Só que ela só conseguiu pegar no final, né? Você viu, você percebeu, mas ela não conseguia perceber naquele momento. Por isso, para cada assistido, uma realidade. Uma dose de... Uma maneira de expor. Tem aquele que é mais aberto, que você pode falar mais, que você pode... Tudo bem. Tem o outro que não, que é uma dosezinha bem pequena na primeira vez e vai dando a conta-gotas, uma a uma. Por quê? Porque ele é o que ele consegue perceber naquele momento. Aí, conforme vai fazendo o processo, vai abrindo. E aí ele consegue conversar com você.
ele consegue dizer para você as coisas que ele queria ter dito, ele poderia ter dito de repente lá, mas naquele momento não. E também outra coisa que eu acho muito importante é a confiança do assistido no terapeuta. Eu preciso acreditar em quem está comigo. Eu preciso ter confiança nessa pessoa, que daí não tem problema. Porque eu vejo assim, é bem tranquilo. Quando tu, Ana, tu diz, sim, eu penso que é assim e eu sei que é assim. E tudo bem. E tudo bem. Daí o que acontece? Aí flui, o tratamento flui. Sim. E aí a melhora vem automaticamente. Né? Eu acho que essa confiança, ela vem da postura, né? Porque se o terapeuta ele acredita mesmo, ele confia naquilo que ele está fazendo, ele vai ter uma postura energética, o outro vai sentir, e o próprio processo do amor, né? Do amor onde ele confia, porque num mundo de tanta gente sendo um vendedor para cada cliente, pegar uma pessoa que tem postura e que não está rendido, né? Não está se vendendo, e que fala, cara, vamos lá, vamos junto. É difícil, eu sei que é difícil, eu vivi dores semelhantes, às vezes a história é diferente, mas a dor é muito semelhante, né? Do não se amar como do ser diferente, querer ser igual, se enquadrar, enfim, e tantas outras. E aí você fala, tá, é difícil, mas nós estamos aqui, vamos a gente dar a mão e vamos junto, eu te ajudo a enfrentar esse processo. Eu acho que esse amor aliado a essa postura de segurança faz com que as pessoas, porque a gente não tem muita gente que dê a mão de verdade com segurança, né? Então, quando a gente encontra alguém, acho que a gente tem coragem de entrar pela toca do coelho e ir lá identificar qual é esse padrão, qual é essa dor que está machucando, que só precisa ser vista, como você falou, de uma outra maneira, por uma outra perspectiva, e aí um novo universo se abre. E tudo é como tem que ser. E se esse assistido chegou para mim, é porque ele frequencia na minha frequência. Exatamente. Ele está em sintonia comigo, então é para mim. Então, é aquela velha história, é comigo, pode deixar que é comigo, vou dar jeito nisso sim, que é comigo. Porque se veio para mim, é para ser. Nada é por acaso, é para mim. Então, vamos lá. E vamos tratar e vamos ter resultados. É óbvio que vai acontecer. E acredito que essa confiança que você consegue ter, colocar para o seu assistido, é justamente porque você tem esta confiança, né? Sim. Então, não é que você quer mostrar para ele uma confiança. Não, você tem a confiança. Se chegou até mim é porque tem sintonia comigo. E aí, assim, é física pura, física quântica pura, frequência, não tem erro, Sim. Não dá, não tem como Sim. sintonizar se não tiver sintonia, né? Não tem como sintonizar se não tiver na mesma sintonia. E alguns assistidos fazem colocações. Ana, como que tu faz que isso funciona? É uma coisa que, nossa, eu não consigo entender. Eu gosto sempre de dar o exemplo do celular. Pois é, o celular está aí, né? O homem, ele criou o celular, ele inventou um aparelho fantástico que se conecta com os satélites e consegue captar os sinais, as frequências que tem o satélite. Só que ele não criou. Na verdade, ele fez no material, ele fez na matéria aquilo que o homem sempre, desde a sua existência, fez com a sua mente. Só que lá não tem material para ver. Entende? Porque é isso que nós fizemos com a nossa mente. Nós nos conectamos também com as frequências que estão. Só que o celular, eu consigo ver o aparelho, ele é material. E a minha mente, eu não consigo nem ver a minha mente, porque não tem como, né? É só o cérebro que a gente consegue ver. Então, fica abstrato, fica vago. E aí as pessoas têm dificuldade de entender. Então, quando tu mostra que o celular é o aparelho e ele tem conexão, daí as pessoas acreditam. Por que elas acreditam? Porque elas têm na mão. Então, elas acreditam nisso. Depois a mesma coisa que o celular faz, a nossa mente faz, a sua mente faz. Sim. E é disso que eu estou falando, é dessa conexão que existe entre a sua mente e a minha mente, quando eu lhe trato.
É isso aí, muito bem. Não tem como dar errado, né? A ligação não é perdida. Por isso Deixa que eu eu te digo, ó, perguntar. vem para mim, veio para mim, claro que é para mim. Por quê? Porque frequencia no meu campo, né? É isso Está no meu mesmo. campo. Então, vai frequenciar automaticamente, tem sintonia, eu consigo ajudar. É isso. Que legal, que legal. Eu fico muito feliz. E como é que tá? Então, você falou que tem aí uns 18 atendimentos por mês. E você Não consegue viver por semana, perdão, uns 18 atendimentos por semana. E como é que tá essa vida financeira? É o suficiente para você? É um valor que você que tá legal para você? Como é que tá essa vida financeira? Se você puder dividir um pouquinho isso com a gente, se você quiser se sentir confortável. Como é que tá isso? Olha, eu vou te dizer que a minha vida financeira hoje é normal, é Uhum. tranquila, digamos. Até porque eu sou aposentada e a terapia é a minha segunda fonte de renda. Por isso que eu Bom. te falei antes que eu disse que eu não esperava ter assim tantos assistidos rápido, né? Eu pensei, eu vou abrir a minha agenda e eu vou atender lá uns 3 ou 4, assim, por semana. Não, hoje eu atendo 18, 20, se não mais, depende, por dia. Por semana, não Por por dia, por semana, por semana. Por semana. semana. Então, dá uma média de uns 4, 5 por dia. E Que aí, o que, legal. que acontece? Aí, o financeiro tem um retorno de mais de R$ 2.000. Tu vai dizer, é pouco ou é muito? Não sei se é pouco ou se é muito. Para mim, é um, é um, como é um valor que me acrescenta muito, porque faz diferença entre você ter e não ter. E eu Uhum. também tenho comigo a proposta da ajuda. Eu sempre tive que eu queria fazer isso, não era pelo financeiro, mas era para auxiliar as pessoas e o retorno que viesse era bem-vindo. E é o que está acontecendo, o universo me atendeu muito bem, obrigada. Só tenho a agradecer. Que bom, fico muito feliz, de verdade. É, por tudo isso, assim, por essa ajuda, por você estar levando essa mensagem, esses tratamentos de uma maneira tão bonita, tão esclarecida, tão confiante, né? A espiritualidade se fazendo presente o tempo inteiro, você conseguindo captar essas informações, se utilizando de toda esse seu diferente, essa maneira diferente de pensar, aliado ao conhecimento que você já tinha, né, da ciência, e aí potencializa tudo isso e aí a gente conseguir levar de uma maneira séria, de uma maneira profissional, de uma maneira muito bonita. E sempre foi uma preocupação minha levar, né, fazer a terapia holística ser algo respeitado, né, que a gente pudesse se colocar como uma profissional. Assim, eu batalho bastante por isso. E assim, dá para ver no seu jeito, na sua postura, na sua confiança, na sua firmeza, na sua clareza, o quanto você faz isso. Então, eu queria agradecer você por isso, por levar essa mensagem, esse carinho, esse amor, essas frequências com essa delicadeza e com essa inteligência, sem misticismo, sem precisar de artimanhas para a gente fazer um trabalho tão bonito, porque só assim a gente vai ser respeitado, e sendo respeitado, a gente vai conseguir chegar mais longe, a gente vai conseguir ajudar realmente aquelas pessoas que também se veem diferentes, mas não conseguem se compreender. Então, obrigada mesmo, obrigada por você ter parado um pouquinho na sua agenda cheia para falar com a gente um pouquinho, parar para dividir um pouquinho da história, um pouquinho desse caminhar seu junto com a gente, junto com o Espaço Humanidade, junto com a egrégora do nosso espaço. Obrigada mesmo, Ana. Eu que agradeço, eu só tenho a agradecer, porque eu só sou quem eu sou por causa de você. Porque Ah, foi você que abriu meu caminho. bom. E por esse caminho é que eu estou trilhando e me sinto muito realizada, realmente muito realizada, muito feliz, por estar fazendo aquilo que eu sempre quis fazer, que Bom. era ser útil do meu jeito, Uhum. seguindo, claro, todo o método, tudo, né? Mas fazendo algo que pudesse auxiliar as pessoas a serem quem de fato elas são.
Que bom, que bom. Fico muito feliz. Obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço. Um beijo grande. Beijo E para a vocês também. gente... Beijo.